A graça e a paz da parte de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Irmãos, mais um culto de adoração ao nosso Deus. Bendito seja o nome da sua glória. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos render adoração ao nosso Deus, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, Senhor. Nós iniciamos este culto de adoração ao nosso Deus e eu convido então você, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra de Deus no texto que está no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 12. Vamos fazer então a leitura que está no livro do profeta Isaías, capítulo 12. Assim nos fala a palavra de Deus. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Louvemos e bendizemos ao Senhor com o hino de número 42 dos nossos hinários, hino de número 42, o grande amor de Deus. Louvemos ao Senhor. Nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus.
a Jesus pela prece entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque de fato o Senhor é a nossa salvação. Que nós possamos louvá-lo, bendizer, agradecer-te sempre, Senhor, conforme o texto que nós lemos ainda há pouco, que nos convida a dar graças ao Senhor, a invocar o seu nome, Santo Deus. Ó Senhor, que o nosso culto seja como um aroma suave na tua presença. Aceite cada ato, cada momento desse culto. Para o louvor da tua glória é que nós aqui estamos. Estamos aqui, Senhor, para te adorar, para louvar, para bendizer o teu santo e excelso nome. Bendito seja o nome da tua glória. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, no Salmo 51, no versículo 3 e no versículo 10, nós temos as seguintes expressões. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa é a oração de Davi. A confissão, mas uma confissão que é seguida por arrependimento. Não que Davi estava com remorso, não apenas meras lágrimas. Davi se arrepende, ele se coloca diante de Deus, confessando os seus pecados, confessando as suas transgressões, reconhecendo o quanto ele havia entristecido ao Senhor, porque essa deve ser a nossa consciência, é pecar contra Deus. E isso pesa muito no coração de Davi, e ele confessa ao Senhor e arrependido ele vai à presença do Senhor. Todos os momentos de culto que nós assim temos, comumente nós separamos esta parte do culto para orarmos em confissão, confessarmos os nossos pecados na presença do nosso Deus. E é assim que nós vamos fazer agora. Nós sempre iniciamos o culto adorando, chamada a adoração, e agora nós continuamos o culto com confissão de nossos pecados. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Ó Senhor, rogamos, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, que nós estejamos sempre atentos nas vezes em que nós o entristecemos, com palavras, com atitudes, com pensamentos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. E na tua presença estamos porque a tua palavra nos ensina a confessarmos os nossos pecados. Mas também, ó Senhor, como diz o salmista, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. No nome de Jesus, assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17. Jeremias, capítulo de número 17. Vamos fazer a leitura nesse texto, Jeremias 17, o versículo 7, que diz assim para nós a palavra de Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre esperança. Nós vamos falar de algo que está há muito já indo embora de muitas mentes, de muitos lares, de muitos corações. As pessoas, no momento em que nós estão dizendo que estão perdendo as esperanças. Mas você, cristão, você crente em Jesus Cristo, preste atenção. Há esperança. E há esperança real. Como o texto aqui nos fala, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vamos louvar ao Senhor com cânticos que expressa a nossa alegria de pertencer a um Deus que nos sustenta, que nos consola, que nos fortalece, a pertencer a um Deus que é a esperança, um Deus que renova em nós a cada dia, a cada momento a esperança, e não importa as circunstâncias, seja qual for as circunstâncias, nós temos o Senhor, que é a porção da nossa herança, nós temos o Senhor que é alegria, nós temos o Senhor que é vida. Bendizemos, louvemos, exaltemos ao nosso Deus com cânticos espirituais. Louvemos ao Senhor, irmãos. Esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, A esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. Esperança está no Senhor. De dia e de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Quero dizer, vale a pena confiar. Minha esperança está no Senhor. Se existem Motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir.
Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Senhor, Tu és tudo que nós desejamos. Nós estamos aqui nessa noite para dizer isso. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio em agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti.
Jesus, o meu anseio. És tu, Jesus, o meu anseio. És tu, Jesus. És a razão do meu viver. Tudo para mim. Nos tempos atuais, tenho ouvido muitos relatos de pessoas dizendo que suas esperanças estão se acabando. E não é difícil diagnosticar o porquê. É só olharmos tudo o que está acontecendo, tudo o que está ao nosso derredor. Estamos enfrentando essa complicação, este momento difícil, e falar em esperança em um tempo como esse, de fato, ele é bem delicado. E nós, observando o cenário que nos cerca, a gente então observa, ouve, vê as lágrimas, vê o lamento, vê o desespero, vê a perplexidade de se encontrar alguma solução, e tudo isso, esse turbilhão de coisas ao mesmo tempo, tem levado muitos a dizer: olha, as minhas esperanças se acabaram. Ou, olha, as minhas esperanças, elas estão se esgotando. Não há mais esperança. Não há esperança. Então, diante desse cenário que nós estamos enfrentando, diante deste cenário atual, como se pode ter esperança quando se pede ajuda de Deus e nada acontece? Tenho ouvido relatos de pessoas que estão nessa situação. Perderam as esperanças. Pessoas que até estão dizendo: mas eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho pedido a Deus, mas nada acontece. As coisas continuam como estão, ou até mesmo elas têm piorado. Em algum lugar, neste exato momento, alguém está abatido e dizendo a si mesmo: perdi a esperança. Mas acontece, meus irmãos, minhas irmãs, que esperança, ela não se pode produzir. Não é uma capacidade produzida por meios humanos e adquiridas mediante atitudes corretas ou pensamentos positivos. A esperança é um dom que se relaciona de um modo inseparável com o doador. O que precisamos, na realidade, é Deus. Muito mais das respostas dele aos nossos problemas. É exatamente isso, e é dessa maneira que nós devemos encarar essa situação. O que nós mais precisamos, na realidade, é Deus, muito mais do que das respostas dele aos nossos problemas. Quando nós experimentamos um relacionamento íntimo com Deus, quando nós desenvolvemos a amizade que ele começou para conosco, do pacto que ele fez para conosco, quando andamos na presença de Deus a cada momento, a esperança, ela será real e será abundante. E você pode observar na palavra de Deus vários personagens bíblicos que demonstraram isso na jornada de fé, em momentos que eles demonstraram amizade profunda com Deus. E mesmo diante de cenários adversos, diante de grandes tribulações, eles realmente puderam experimentar a esperança real, verdadeira e abundante.
Então, a esperança duradoura não é ocasional anseio para que Deus haja em nosso favor. Antes, é uma inabalável confiança de que Ele é a nossa vida, agora e para sempre, e que nem a vida, nem a morte pode separar-nos dEle. Tenha isso em sua mente, meu irmão e minha irmã. Todos nós temos anseio interior pelo progresso, pelo sucesso, pelo cumprimento de nossos sonhos e planos acalentados. Todos nós. Algumas pessoas que esperam ansiosas pelo melhor têm sido abençoadas com uma disposição radiante. É fato, mesmo essas pessoas, mesmo as pessoas mais positivas, quando enfrentam problemas e perplexidades, são forçadas a pedir ajuda a Deus, a fim de resolver as coisas de acordo com a pressuposição delas. Mas é quando Deus não satisfaz as nossas expectativas, ou não marcha conforme o nosso ritmo, que somos abençoados com a crise de desejar Deus por Deus. E não pelo que Ele realiza como cumpridor dos nossos planos. É neste nível mais elevado, irmãos, que nasce a esperança. Desejar Deus por Deus. Na história do profeta Jeremias, nós podemos aprender sobre a esperança real. Jeremias, a gente sabe que ele ficou conhecido como o profeta chorão. E na realidade o seu ministério ele foi muito árduo, difícil. Quantas tribulações, quantas decisões, quantas dificuldades o profeta enfrentou em todo o seu ministério. Ele foi marcado, esse ministério, por profundas lutas, turbulências. E o interessante é que Jeremias ele se torna um homem de profunda esperança. Mesmo diante de um cenário completamente adverso. Deus lapida, Deus, podemos dizer assim, transforma Jeremias num homem de profunda esperança. Mas o profeta Jeremias, ele não experimentou esse tipo de esperança logo no início do seu ministério. Ele não experimentou esse tipo de esperança com facilidade. Foi o presente de anos posteriores, quando as orações pareciam sem respostas. Quando o seu anseio pelo povo não se cumprira, quando já se estava esgotado por completo. É nesse cenário que nós vamos observar romper em Jeremias uma esperança viva e completa, quando ele estava num estado avançado de esgotamento. Isso é importante a gente observar com a história deste homem de Deus. Esta é a razão porque é tão importante uma consideração do profeta Jeremias para o nosso tempo, para o nosso momento, para o nosso contexto. Jeremias recebeu o dom da esperança verdadeira e ele partilhou o segredo. Está aqui revelado para nós na palavra de Deus. O capítulo 3 do livro das Lamentações descreve a descida de Jeremias às profundezas e a sua ascensão à sublime esperança. Como já foi dito, o seu ministério foi marcado por profundas tribulações. O povo, no seu tempo, havia prevaricado contra Deus, haviam-se feitos de surdos para as advertências do profeta. O povo escolhido
Adotou falsos deuses aliados a políticos incrédulos e desobedientes. E sem dúvida, este é o cenário que nós encontramos Jeremias relatado no texto aqui que vamos ler agora, livro das Lamentações, capítulo 3. Vamos fazer então a leitura, assim nos fala a palavra do Senhor. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Ó Senhor, estamos aqui diante da tua palavra. Nos conduza, iluminando as nossas mentes. No nome precioso de Jesus. Amém. Vê, meus irmãos, Jeremias havia orado durante todo esse tempo e Deus não atentou para as suas orações? Será que Deus não ouviu as orações de Jeremias? Será que Deus não se importou com o estado de angústia, de abatimento, de aflição do profeta? A pergunta angustiosa, enfocado em especial aqui de Jeremias, nós podemos encontrar no capítulo 14, no versículo 8. Essa pergunta, ela permeia o livro de Jeremias. Olha o que temos aí. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Jeremias, ele se angustiou com a situação do povo. Imagina que estivesse do lado do Senhor através da angústia que o seu povo experimentava. Mas tudo o que obteve em troca desse mesmo povo, que ele tentou ajudar, tudo que ele recebeu em troca foi rejeição, ódio e hostilidade. Ele imaginava que estava do lado do povo, intercedendo para o povo, ajudando o povo, mas
o povo tratou ele com rejeição, com ódio, com hostilidade. E então aqui no texto que nós ainda lemos há pouco, nos primeiros 20 versículos do capítulo 3 de Lamentações, a gente vê que o sofrimento do povo não conduziu ao fim que Jeremias esperava. Nem os meios, nem os fins pareciam benéficos. Do mesmo modo como muitos só se satisfazem com a esperança de que Deus venha cumprir a sua visão. Jeremias chegou a duvidar da intervenção divina. Quando orava, parecia não haver resposta. Jeremias estava nesse estado. Parecia para ele que as suas orações não eram ouvidas. Para ele, as suas orações estavam todas elas sem respostas. Tamanho era a aflição e o abatimento que estava no coração deste homem, no coração desse profeta de Deus. E veja então aqui, meus irmãos, quando ele fala, olha os versos de 8 a 11 do nosso texto de Lamentações, capítulo 3. Olha o que diz: ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos como pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada, desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. O lamento de Jeremias atinge o ponto mais alto, quando ele clama. Olha aí o verso 18. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Então ele chega a esse ponto de poder exclamar aqui, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. O profeta, ele estava próximo do ponto de ruptura. Ele já não tinha mais estrutura para poder suportar, para poder lidar com a situação. Ele estava sendo quebrantado agora nesse cenário, irmãos, para experimentar a verdadeira esperança. Nesse contexto, nesse cenário de profunda dor, podemos até dizer de profunda depressão, Jeremias está sendo quebrantado para poder experimentar esperança verdadeira, esperança duradoura. Repetidas vezes o profeta, ele retomava ao que tinha acontecido. Olha aí o texto, versos 19 e 20. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Mas, de repente, um raio de verdade penetrou, podemos assim dizer, lá no fundo do porão do coração do profeta Jeremias. Nas profundezas do desespero, lá no fundo do poço, ele conseguiu o dom da esperança. E o doador era o dom. Quando não havia mais nenhuma possibilidade, quando não havia mais nenhum sinal de esperança lá nas profundezas, o profeta de Deus, ele conseguiu o dom da esperança. E o doador era o dom. Louvado seja Deus. O impacto dessa situação, dos próximos 6 versículos, denotam para nós a importância da percepção estimulante. Ou seja, a esperança. Eis aí a esperança. Veja aí o versículo de número 21.
quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos, Jeremias, ele emerge de sua angústia com 3 grandes convicções que levam a uma experiência liberadora, de esperança inabalável. Veja, as suas palavras até o versículo 20 são palavras de angústia, de dor, de falta de esperança, falta de ânimo, não tem mais vontade de viver. Não há nenhuma perspectiva para ele. Mas de repente, como num estalo, eis aqui o que ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E é por isso então que nós falamos que Jeremias, ele emerge de sua angústia com 3 grandes convicções que levam a uma experiência liberadora de esperança inabalável. Neste momento de crise que nós enfrentamos, irmãos, há esperança? Preste atenção então na continuidade, o que esse texto nos ensina. Veja então, a primeira convicção do profeta Jeremias baseia-se nos atos passados de Deus. Olha aí o versículo 22, a primeira parte do versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus não havia completado a sua obra com o seu povo e com o seu profeta. Deus tinha, na realidade, planos. O que o profeta Jeremias pensava ser o fim, na verdade, era o ponto e vírgula na preparação de um novo começo. E tudo por causa da paciência de Deus. Nosso processo de cura, meus irmãos, começa quando pensamos que toda a esperança se foi. E então nos lembramos de como Deus tem sido perseverante conosco, apesar de nós, apesar da nossa teimosia, apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa falta de ânimo, apesar da falta de alegria, de convicção, de esperança. É aí que começa o processo de cura, quando pensamos que toda a esperança, ela se foi. E aí a gente observa e vê como Deus tem sido misericordioso para conosco, apesar de nós. Irmãos, pense nos momentos em que você foi poupado de resultados de decisões erradas, na resistência à orientação de Deus e recusas em fazer a vontade dele. Pensemos isso. Pensemos assim. Quantas vezes fomos poupados dos resultados por causa das nossas escolhas erradas? Dê uma olhada no seu passado, vamos dar uma olhada no nosso passado e vamos refletir sobre essa questão. E vê lá e enxergue lá o grande amor de Deus por você, a paciência de Deus que não tem fim, as misericórdias do Senhor ali. Jeremias fez isso. A segunda convicção de Jeremias foi que ele lembrou-se das misericórdias do Senhor que nunca falham. Olha aí a segunda parte do versículo 22. Porque as suas misericórdias não têm fim. Os atos passados de Deus se expressam em seu perdão. Deus não volta atrás da sua palavra. Jamais. Lembram do que ele falou para Josué? E o que ele falou lá para Josué aplica-se a nós também. Ele disse para Josué: não te deixarei, não te desampararei. E essa expressão nós podemos vê-la
lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, que diz: pois ele tem dito, nunca jamais te deixarei, nem te abandonarei. O Senhor não volta atrás da sua palavra. Então Jeremias, ele vê os atos misericordiosos de Deus, ele olha para tudo que ele vivenciou e ele observa as misericórdias de Deus. Como Deus o havia preservado, sustentado, fortalecido a ele. Irmãos, muito daquilo que nos faz perder a esperança resulta de nossas próprias palavras e ações, bem como de outras pessoas. Isso é fato. Quando nos lembramos das misericórdias passadas, nossa disposição em assumir uma visão diferente do futuro começa a crescer. E cá entre nós, irmãos, vamos ser bem sinceros agora. Conhecemos muito mais das compaixões de Deus do que o próprio profeta Jeremias. Há muito mais. Basta olharmos para a encarnação de Cristo Jesus. Basta olharmos para a cruz. Basta olharmos para a sua ressurreição. Basta olharmos para o dia de Pentecostes. Deus não desiste. Deus não desiste. Bendito seja o nome do Senhor. A misericórdia de Deus, irmãos, nos salvou do desespero com nós mesmos, com os outros e com o mundo. Mas essa experiência tem de ser atualizada, renovada, repetida a cada dia. Jeremias descobria que as misericórdias de Deus eram renovadas a cada dia. Sua antecipação da paciência e do perdão de Deus o levou à fidelidade do Senhor. Olha o texto aí. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A esperança, irmãos, renasce dia a dia, a todo momento, em cada desafio, em cada crise. As misericórdias de Deus não apenas se renovam a cada manhã, elas transformam as noites em dias. Uma época que nós enfrentamos, uma época de desesperança, não deveria nos compelir em vão a uma busca da esperança, mas a uma busca de Deus. Buscar o Senhor. Então, ficamos espantados ao perceber que até mesmo o desejo de seguir ao Senhor está associado à sua dinâmica procura por nós. Porque é Deus que vem ao nosso encontro. Porque é Deus que vem até nós. Porque é Deus que nos levanta, porque é Deus que faz com que nós enxergamos esperança. Com uma palavra popular que diz, uma luz no final do túnel. E isso Jeremias experimentou profundamente. A fidelidade do Senhor se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, a fonte sublime da esperança está na comunhão constante com o Senhor, que nos criou para si mesmo, que nos criou para a glória dele. Essa é a fonte da sublime esperança, a comunhão constante com o nosso Criador, com aquele que doou para nós a vida.
Tenhamos isso sempre em mente, sempre no nosso coração. Finalmente, toda essa introspecção do profeta, que aqui lemos nestes versos, preparou o profeta Jeremias para a descoberta mais importante acerca da esperança. Eis então, irmãos, a terceira condição do profeta. Olha o texto. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Nada mais pode nos dar esperança duradoura. Para aumentar o impacto dessa descoberta do profeta, faz-se necessário um conhecimento do conceito do Senhor como nossa porção. Quando se dividiu a terra prometida entre as tribos de Israel, a tribo de Levi não recebeu nenhuma herança. Essa tribo, ela estava distribuída entre as outras e cada uma das outras tribos eram responsável pela conservação da parte deles e das dos levitas, que ficariam então responsáveis pela manutenção do santuário e das obrigações sacerdotais. Mas o Senhor prometeu que em vez de terra, o próprio Senhor, ele seria a porção dos levitas. Olha um texto interessante na palavra de Deus sobre o assunto. Leiamos. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles, nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Irmãos, Jeremias, ele se apropria da linguagem e do conceito. O Senhor, o Deus de Israel, o Santo, ele, não a segurança, a prosperidade, a preservação de Jerusalém. O Senhor era a porção, era a segurança. Porque nesse momento Jerusalém estava vazia de glória passada. Então não há porção aqui, nem na prosperidade, nem a preservação de Jerusalém. Nada disso seria a porção do profeta. Então o que sobrava? Deus. Somente ele era a porção de Jeremias. Eis aí a esperança. Eis aí a nossa esperança. Deus é a nossa porção. Irmãos, o profeta havia mudado. Em vez de desejar a esperança do Senhor, ele quis experimentar a esperança no Senhor. A esperança insuficiente, relatada aqui com palavras tristes do texto, agora ela foi substituída por uma esperança viva, ativa e infinita. Irmãos, sabem o que é espantoso? Sabe o que é o mais espantoso nisso tudo? É que o Senhor permitirá o que for necessário para levar-nos a crer somente Ele é a nossa porção. Pense nisso e reflita nisso. O Senhor permitirá o que for necessário para levar-nos a crer que somente Ele, só o Senhor, é a nossa porção. Olhe para o cenário agora e entenda isso. Jeremias desejava compartilhar conosco suas experiências.
E o que ele tem a dizer agora procede da vitória sobre a desesperança. Ele havia servido a Deus, ficado em silêncio, e Deus concedeu-lhe esperança. Olhe os últimos versos aí do nosso texto. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Irmãos, irmãs, seja o que for que a vida nos dê e que a vida nos tire, é uma bênção. Se rompe o laço da falsa esperança que sempre nos desaponta, a fim de podermos experimentar uma esperança tão certa quanto o próprio Senhor, quanto o próprio Deus. A esperança que Jeremias encontrou, nova a cada manhã, é a nossa, a cada momento, pois o Senhor não é apenas a nossa porção, Ele é o nosso poder e poder para esperar. Olha o que Paulo diz na carta aos Colossenses. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Amém. Nossa esperança, irmãos, procede do Espírito de Cristo, a glória de ser recriado à semelhança de Cristo e viver com Ele para sempre. É a esperança que nos impulsiona para a frente numa vida sem morte, a qual nada pode anular. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é nossa porção. Deus é a nossa herança. Eis aí a esperança. Deus. Bendito seja o nome da sua glória. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, encha-nos com teu Espírito, renova dentro em nós o nosso coração, que nós possamos enxergar a esperança, mesmo nesses momentos difíceis que nós enfrentamos. Ó Deus, dá-nos essa percepção de que o Senhor é a nossa herança, de que o Senhor é a porção da nossa vida. Quando entendemos isso, Senhor, nós podemos experimentar da esperança viva, verdadeira e infinita. Obrigado por nos conduzir à história do teu servo Jeremias, o profeta que o Senhor levantou para levar a palavra ao povo. Obrigado por deixar aqui registrado na tua palavra essa história tão real e tão importante para nós, Igreja do Senhor. Louvado seja o Senhor. Assim oramos nos méritos de Cristo Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 164 dos nossos hinários, nome precioso, porque é nesse nome, é em Cristo, a nossa esperança, nome precioso. Hino 164 dos nossos hinários. E logo após, então, o hino, a bênção apostólica, e assim encerramos mais um culto na presença do nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Santo nome incomparável de Jesus, amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom dos que a fé, a esperança do porvir. Nome bom dos que a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom dos que a fé, a esperança do porvir. Nome bom dos que a fé, a esperança do porvir. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o amor infinito do nosso Deus e Pai, Criador de todas as coisas, as orientações, as consolações do Santo Espírito de Deus, sempre sejam conosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor Jesus. Amém, amém. Irmãos, chegamos ao final de mais um culto ao nosso Deus. Então, tenha sempre a certeza que, andando com Deus, em comunhão com Deus, a esperança ela se renova a cada dia, a cada momento. Que nós possamos aprender com a vida de Jeremias e assim termos sempre a esperança renovada, não importa o cenário, não importa as circunstâncias. Irmãos, alguns avisos. Nós estamos com este novo modelo por enquanto, e a gente tem orado que seja breve mesmo, né? Embora já pareça que já seja uma eternidade que nós estamos assim, podemos dizer, presos, mas o Senhor sabe de todas as coisas e tudo seja conforme a vontade dEle, a vontade dEle. E nesses momentos nós compartilhamos sempre com os irmãos as nossas escolas bíblicas, os cultos, os estudos de quarta-feira que estão sendo disponibilizados em áudio. E agora também nós começamos, nesta semana que passou, uma live, e nós chamamos então de live de oração. Terça-feira passada nós fizemos uma experiência. Ali entraram os irmãos, ali os irmãos compartilharam as suas orações, ali nós oramos uns pelos outros. Na sexta-feira passada nós também tivemos a nossa segunda live de oração. O mesmo formato, da mesma forma, a gente tem a finalidade dessas lives para orarmos juntos, colocarmos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. E então, irmãos, eu quero convidar você, a gente tem sentido falta de muitos irmãos e irmãs da igreja. Vocês, quando receberem lá no WhatsApp da igreja o link, acesse, entre lá, compartilhe conosco as suas orações, vamos orar juntos, vamos estar juntos, embora nós não podemos estar juntos no mesmo espaço físico, mas estamos juntos, irmanados em Cristo Jesus, juntos mesmo distantes. Então, entre lá, sexta-feira que vem, sexta-feira agora, dessa semana, que inicia, nós teremos a live das nossas orações. Então, entre lá, você vai receber no WhatsApp do grupo da igreja, ali o link, e você vai acessar, e você vai poder entrar ali e compartilhar conosco as orações.
Então, veja, é um privilégio. A gente vê o casal, o Daverson e a Camila, né? Participaram conosco nas 2 lives. Que bênção! Uma saudade desses queridos irmãos, desse casal que estão distante de nós lá na Bahia, mas estão conosco em oração. Que Deus abençoe a família deles grandemente. Outros parentes também têm entrado na live conosco, mas ainda estou achando sua falta lá. Estou sentindo a sua falta. Entre lá, vamos orar. Sexta-feira, reunião de oração, live de oração. Vamos orar ao Senhor, interceder, conversar ali. Louvado seja o nome do Senhor. Deus os guarde pelo seu poder. Deus os abençoe a cada dia. Amém. Amém.